Meus amigos, estamos começando mais uma edição do programa Plenamente ao Vale, um programa que aborda todas as semanas um assunto interessante, sempre com convidados especiais. No programa de hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. Embora muitas pessoas costumam associar o meio ambiente a paisagens naturais, essa expressão é mais abrangente. Veja só o que diz o dicionário do Aurélio. O meio ambiente é um conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade e que agem sobre ele. Então, assim, nós podemos concluir de forma simplificada que o meio ambiente é uma expressão que se refere à relação entre os seres vivos e os não vivos. E nesse contexto surge a ecologia, que é o estudo das relações entre eles. Muito bem, então o assunto de hoje é meio ambiente. E você sabe o que significa cuidar do meio ambiente? E para isso, o nosso convidado especial é Vinícius Correia, que é pesquisador de meio ambiente e também perito judicial ambiental. Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O que é meio ambiente? Boa tarde, Dirceu. Boa tarde aos telespectadores, aos internautas. Meio ambiente, para que a gente consiga ser sucinto e prático, meio ambiente é sempre o local onde nós estamos, Dirceu. As pessoas tendem a associar o meio ambiente a uma paisagem, conforme você disse, tende a associar o meio ambiente somente a atributos naturais que envolvam beleza cênica. O meio ambiente é onde nós estamos. Por isso, seja qual for o nosso objetivo ou a nossa atuação no local que nós estivermos, a gente deve sempre prezar pelo meio ambiente. Lembre-se, meio ambiente é onde a gente vive. Bom, e o homem, ele sempre modifica esse meio ambiente, Vinícius? Inexoravelmente, Dirceu. E de que forma? O meio ambiente, ele existe independente do homem. Porém, sempre que há a presença humana, em qualquer que seja a paisagem, o local, há modificações no meio ambiente. O homem sempre tende a modificar, trazendo impactos ambientais. Esses impactos podem ser positivos ou podem ser negativos. É muito difícil que o ser humano consiga viver, que o ser humano consiga se estabelecer numa comunidade sem que ele faça interferências no meio físico, no meio biótico, trazendo aí diferenças que podem trazer possibilidades positivas e negativas para o meio ambiente. Bem, Vinícius, nós vivemos aqui numa região muito rica do estado de São Paulo, né, do Brasil. Nós temos aqui o litoral norte, essa maravilha do litoral norte. Nós temos a Serra da Mantiqueira e nós temos também esse imenso Vale do Paraíba. Então, o munícipe, o morador aqui dessa região, ele cuida do meio ambiente, ele leva a sério o meio ambiente? Sim. Nós vivemos numa região extremamente, de uma extrema biodiversidade, onde nós temos de um lado a Serra do Mar, do outro lado a Serra da Mantiqueira e o Vale do Rio Paraíba. Essa região de várzea do Rio Paraíba é uma região importantíssima para o recarregamento dos aquíferos, é uma região importantíssima para fauna, flora, enfim. O munícipe, ele faz a sua parte. Eu vejo que hoje, muito mais do que há alguns anos atrás, existe um compromisso maior do munícipe, do cidadão, com as questões ambientais. Vide, nos dias de coleta de lixo reciclável, que existe uma preocupação até na segregação desse lixo. A gente vê que existe um compromisso ambiental das donas de casa para começarem a fazer essa destinação para que ela tenha um descarte adequado e até a sua própria reutilização. Eu vejo que hoje o cidadão da nossa região, ele é muito mais compromissado com as questões ambientais. E no caso das empresas, elas têm também se preocupado com esse meio ambiente? É difícil a gente generalizar, Dirceu, mas existe a legislação que se faz necessário justamente para que as empresas poluam menos. É muito difícil das empresas trabalharem com zero de poluição em seu meio de produção. E o meio ambiente não pode ser um fator que freie o desenvolvimento, tanto regional quanto nacional. As questões ambientais que envolvam legislação no país são questões que despertam
uma atuação do poder público, uma atuação do Estado de forma geral, de forma que o Estado faz o que ele consegue fazer. É quase uma luta de um homem só. São muitas empresas para serem fiscalizadas. Falta efetivo do Estado, falta técnicos, não na qualidade, porque os técnicos que temos na área ambiental são excelentes. Vide CETESB, vide secretarias de meio ambiente aí do Estado. Então, está munido com um bom corpo técnico. O que falta é um efetivo maior. As empresas, pelo que eu vejo, cumprem o que diz a legislação. Dificilmente você vê uma empresa que vai além da obrigação. Ela cumpre o que diz a legislação para que ela possa operar, para que ela possa ter a sua licença de operação. E isso não é um progresso. Eu acredito que o progresso só haverá na área ambiental quando as empresas irem além. Eu digo a maioria das empresas, as grandes empresas poluidoras, que gastam muito com propagandas de compromisso ambiental, mas encontra-se poucas ações efetivamente que contribuem com o meio ambiente. Bem, Vinícius, nós, voltando a falar do Vale do Paraíba, nós estamos numa região inegavelmente rica do estado de São Paulo, uma das regiões mais ricas do país. E nós temos aqui no Vale do Paraíba a rodovia Presidente Dutra, que leva o progresso de São Paulo ao Rio de Janeiro e a outros estados. Essa rodovia Presidente Dutra, ela prejudica quem vive ao seu entorno? O que você poderia falar dessa poluição que essas pessoas sofrem com os veículos que trafegam por essa rodovia? Dirceu, eu vejo que essa questão da poluição atmosférica, que é desencadeada pela queima do combustível fóssil, o problema não está acentuado na Via Dutra, o problema não é a Via Dutra. O problema é a nossa tecnologia, dos nossos veículos automotores, que ainda são dependentes da queima do combustível fóssil. O Brasil ainda está engatinhando, e isso não é novidade, principalmente nessa questão da locomoção. É claro que se eu tenho um corredor permanente onde transita veículos que queimam combustíveis fósseis, que é o caso da gasolina, principalmente o óleo diesel, que a rodovia Dutra tem um perfil de ser trafegada por caminhões e ônibus, que tem a sua matriz, o óleo diesel, existe um impacto ambiental significativo para quem mora ao seu redor e também para as cidades. É uma poluição local e difusa. Ela faz um impacto local para quem está por perto, mas ela contamina a atmosfera da região. A saída para isso, Dirceu, seria uma política que ainda não foi adotada para minimizar os impactos de um corredor arbóreo durante todo esse percurso, durante todo esse trajeto, não para resolver, mas para minimizar esses impactos. E também, é claro, mudarmos a nossa matriz de combustível, até porque o combustível menos poluente que poderíamos estar usando seria o álcool, que é nossa matriz desenvolvida aqui em São José dos Campos e, infelizmente, tem um preço absurdo porque o governo não subsidia os produtores de cana-de-açúcar. Programa Plenamente ao Vale, conversando hoje sobre meio ambiente com o ambientalista e também pesquisador de meio ambiente, Vinícius Corrêa. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho você vai saber sobre a APA do banhado. Já, já. Restaurante Idaigorô. As maiores delícias da culinária japonesa, agora no mais nobre endereço de São José. Rodízios completos no almoço e jantar. Venha conhecer e saborear o melhor. Barão do Rio Branco 855 Esplanada. Idaigorô. Muito bem, programa Plenamente ao Vale, hoje falando de meio ambiente e ouvindo o pesquisador de meio ambiente, também o perito judicial ambiental, Vinícius Corrêa. Nós já falamos sobre rodovia Presidente Dutra, já falamos o que é meio ambiente, ele já nos explicou o que é meio ambiente. E agora eu pergunto ao Vinícius sobre o banhado. Banhado em São José dos Campos, esse cartão postal de São José dos Campos, orgulho do Vale do Paraíba. APA do banhado, Vinícius, o que é isso? A APA é uma categoria de unidade de conservação estabelecida pelo SNUC, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde define os usos para uma área geralmente extensa, onde tem restrição para algumas atividades
e é uma área destinada à proteção ambiental, recursos hídricos, flora, fauna, enfim. Tá. E o Parque do Banhado, o que é e onde está esse parque? O Parque do Banhado, até agora está no papel, que eu saiba. Eu sou de São José dos Campos e ainda não vi o Parque do Banhado efetivamente implantado. Existe uma lei de criação do Parque do Banhado, que se eu não me engano é de 2012, onde a prefeitura constrói uma faixa de criação de um parque dentro dos limites da APA do Banhado. Essa faixa, para orientar a população, ela passa bem ali em frente onde é a comunidade Nova Esperança, margeando a Rua da Linha, um pequeno fragmento onde a prefeitura tem a intenção de destinar à preservação total do meio ambiente. O parque também é uma outra unidade de conservação, só que de uma categoria mais restritiva, onde não pode haver moradores, onde não pode haver usos, onde não pode haver plantação, esse tipo de... Bom, nós temos a Via Norte, né, que liga ali o Telesparque até o centro da cidade. E nós temos a Via Leste, do Jardim das Indústrias até a proximidade da rodovia Presidente Dutra. Esse trecho do Banhado, muito se falou na conclusão dessa rodovia, ligando a região norte, a região oeste. Isso continua no papel apenas? Porque aí vai impactar esse projeto do Banhado. Veja bem, como técnico, eu enxergo que existem vários impactos no Banhado, vários impactos negativos. A população que vive nessa comunidade, ela sofre os impactos ambientais da falta de recursos de saneamento. A situação não é uma situação onde exista um benefício ambiental para quem está lá embaixo. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é que também existe condomínios de luxo inseridos no interior da APA do Banhado, que é o condomínio Serimbura. Isso não é novidade para ninguém, onde ele não deveria estar, porque é uma região de várzea. A região de várzea, ela tem a finalidade de recarregamento de aquíferos subterrâneos. É uma região que um dia foi espraiada pelo Rio Paraíba, mas com a construção das represas, ela houve uma regulagem da vazão e secou superficialmente, mas é uma região muito úmida, de turfa, então não é uma região propícia para moradia. E a Via Banhado é um projeto financiado pelo BID, que a prefeitura pensa em implantar, fazendo a ligação da Via Norte à Via Oeste. Então essas ações que não estão sendo tomadas é por questões políticas? Eu imagino que sim, porque, na verdade, para a implantação do Parque do Banhado, que será margeado pela Via Banhado, existe uma verba compensatória, que é uma verba destinada a partir da ampliação e modernização da Revap, da refinaria, e essa verba ainda tramita na Câmara de Compensação. Ela ainda não foi aplicada para estabelecimento do Parque do Banhado, porque fica a cargo da prefeitura fazer a substituição de local dos moradores, subsidiar a moradia para aquelas pessoas que estão ali na comunidade, para que, a partir do momento que seja tirado todas as residências daquele perímetro, seja implantado o parque. Isso não aconteceu até hoje. Eu acho que seria muita inferência da minha parte dizer que seria por problemas políticos, mas a população sabe o que acontece geralmente com a política. Muitas coisas não saem do papel. Pelo seu conhecimento como pesquisador do meio ambiente, principalmente desse meio ambiente do Vale do Paraíba, principalmente por ser de São José dos Campos, para você, qual é o futuro do nosso Banhado? Eu acho que o Banhado, a várzea do Rio Paraíba do Sul toda, ela compreende uma extensão muito grande, mas para a gente centralizar o foco, pelo menos dentro dos perímetros da APA do Banhado em São José dos Campos, eu vejo que é necessário que a gestão da unidade de conservação APA do Banhado consiga efetivamente implantar um conselho gestor, e esse conselho gestor implantar um plano de manejo, que seria um estudo para que houvesse maior restrições nos usos da APA do Banhado.
porque atualmente existe movimentação de terra na APA do Banhado, moradias e edificações em locais proibidos, condomínios de luxo, e a pressão urbana é uma crescente. E venhamos e convenhamos, Dirceu, o Banhado é, para o setor imobiliário, o filé mignon de São José dos Campos. Não é à toa que existe grandes áreas da APA do Banhado destinadas à pastagem. Boi no pasto significa o quê? Não crescimento de árvore. Não crescimento de árvore significa área disponível para pressão urbana. Poxa, Vinícius, mas qual é o problema com o boi? Nenhum problema com o boi. A questão é utilizar a APA do Banhado para fins de preservação ambiental, porque a nossa cidade, a nossa região e os recursos hídricos carecem disso. Bom, esse assunto de meio ambiente, ele dá vários programas, né? E nós vamos voltar a falar com o Vinícius. Mas antes de encerrarmos, Vinícius, eu gostaria que você falasse sobre cavas de areia, porque recentemente houve uma discussão na Câmara de São José dos Campos para liberar as cavas de areia. Alguns foram a favor, outros foram contra. Qual a opinião do ambientalista nesse caso? Bem, eu vou dar a minha opinião como perito, como técnico. A exploração desse recurso mineral, ela é um gerador de impacto, seja no leito do rio ou seja em cavas. O grande problema não está na exploração de areia, o grande problema está no fator mitigação. Qual é o plano de recuperação que o minerador deve assinar antes de receber da CETESB a autorização para poder minerar naquela região? Esse plano de compensação, ele deve trazer um fator de benefício ambiental muito maior do que o malefício que foi causado com a extração de areia. Eu acho que a questão da extração de areia, por ser um assunto extremamente delicado, onde envolva questões passionais de ambientalistas, técnicos e o setor da mineração, é uma questão a ser discutida, porém, a nossa matriz de construção deve começar a sofrer algum tipo de modificação. A nossa matriz de construção não pode ser só o concreto, a areia, o bloco e o tijolo. Existem outros países que reciclam para que haja menos impacto ambiental no setor produtivo da mineração. E é assim que deveria ser aqui. Ótimo. Queria agradecer a participação aqui, a presença do nosso ambientalista, o perito judicial ambiental, Vinícius Correia, que conversou com a gente sobre meio ambiente na edição de hoje. Muito obrigado, Vinícius.